Marcos capítulo 8, segunda multiplicação dos pães. Mateus capítulo 15, do versículo 29 ao 39. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E, tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinha também uns poucos de peixinhos, e, tendo dado graças, ordenou que também lhos pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 alcofas. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. O fermento dos fariseus, também se encontra essa passagem em Mateus capítulo 16, do versículo 1 ao 12. E, entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta, e saíram os fariseus, e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E, deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tende olhos, não vedes? E, tendo ouvido, não ouvis? E não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: Como não entendes? Como não entendeis ainda? Cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. Já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entreis na aldeia. A confissão de Pedro, também encontra essa passagem em Mateus 16, do versículo 13 ao 23. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele.
e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Cada um deve levar a sua própria cruz. Mateus capítulo 6, versículo 24 a 28. E, chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Se Deus quiser, amanhã eu leio o capítulo 9 de Marcos, Fé e Tulipas, e só lhe deu glória. Deus é bom.